Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje, entrevistando a voluntária social Maria Anair Barbieri. Anair, você é mais conhecida por Anair, seja bem-vinda ao nosso programa. Você é voluntária social do quê? Eu sou voluntária social no Programa Municipal de DST, HIV e AIDS, onde a gente recebe as pessoas que têm o vírus HIV para fazer o tratamento. Eu faço acolhimento às famílias e às pessoas que recebem esse exame de HIV positivo, então ali eu faço acolhimento, orientação, adesão ao tratamento, enfim. Tudo o que for assim dessa área de tratamento, eu estou ali apta para fazer esse trabalho de acolhimento. Você também é portadora de AIDS? Eu sou doente de AIDS já desde 95, quando eu recebi o meu exame de sorologia positivo. Após o meu marido ter se contaminado e me contaminado involuntariamente, ele foi a óbito, não quis se tratar e eu tracei a minha meta. Disse, não, eu quero me tratar, eu quero viver e eu vou conseguir chegar nos meus objetivos que eu tinha, né? E consegui até agora chegar aonde eu queria chegar. Antes da gente se aprofundar mais nesse lado da AIDS, que é o seu trabalho, eu gostaria que você falasse como que você veio para Foz do Iguaçu, você é iguaçuense, falar um pouco sobre a sua vida. Eu sou, na realidade, eu nasci no Rio Grande do Sul, me criei em Chapecó, Santa Catarina, e depois de casada vim para Foz do Iguaçu para trabalhar como na empresa Rafaim, que é de gastronomia. Eu já trabalhava em vendas em Santa Catarina, vim para cá trocando um giro de 180 graus na minha vida, trabalhar como gastronomia, que não tinha nada a ver com a minha área. Mas por um período fiquei nessa empresa, não me adaptei, não gostei, pedi para sair e fui trabalhar numa empresa que se chama Camalito, desde 85 e fiquei lá por muitos anos. Ficou, mas você não trabalha mais com o Camalito? Não, hoje eu estou aposentada por invalidez, porque quando eu me descobri soropositivo, já doente de AIDS, eu estava numa fase muito avançada da doença. Na época, isso foi em 96, eu estava muito doente, não tínhamos ainda um tratamento, e eu, como estava muito doente, eu tive que parar de trabalhar. E a empresa me apoiou muito, e eu consegui, eu sou a primeira doente de AIDS a tomar o coquetel em Foz do Iguaçu. E qual foi tua reação ao saber que você era portadora de AIDS? Bom, para mim foi assim, como para toda pessoa que recebe um exame, eu acho assim que é um susto. Porque então, casada, um parceiro fixo, eu estaria fora do grupo de risco que se falava na época. Sim, e você tem filhos? Eu tenho 2 filhos, então eu sou evangélica. Então, eu não estaria dentro do conceito de um portador do vírus HIV ou doente de AIDS. Não consideravam os casados dentro do conceito? Com certeza não, porque se falava em grupo de risco. Então, eu estaria fora desse grupo de risco, com um parceiro fixo. Então, foi aí que foi o meu susto. Só que eu sou uma pessoa assim, que eu tenho muito Deus na minha vida. E a partir do momento que eu recebi esse exame de sorologia positiva, meu marido já tinha ido a óbito por AIDS. Então eu recebi esse exame, eu tive que começar a pedir, Deus, eu preciso de muita força, eu tenho 2 filhos adolescentes que eu preciso terminar de criar, um menino de 16 anos, uma menina de 14 anos, 13 anos, e eu disse assim, eu tenho uma meta, terminar de criar meus filhos, ver os meus netos, e daí eu posso morrer. E era só um milagre para que isso acontecesse. O milagre estava onde? Jesus podia me curar? Podia, ele tem poder. A Bíblia está escrito que ele tem poder sobre todas as enfermidades, mas não diz que ele cura todos os doentes. Ele faz como ele quer, ele é criador e eu sou criatura. Então eu esperei, e quando eu adoeci mesmo, que eu fiquei muito mal, foi aonde a empresa entrou do meu lado. O Camal disse assim, vamos fazer uma reunião. Fez uma reunião, chamou todos os funcionários e compraram o coquetel para mim. Que na época, em 96, surgiu o coquetel na fase que eu estava muito doente mesmo. Foi quando Sandra Breia e Betinho começaram a tomar o coquetel. Então, eu soube pela Veja, que saiu uma entrevista, uma manchete, e eu disse assim, está longe de mim esse coquetel. R$ 1.280 não é qualquer um que podia ter naquela época. E o Camal comprou. Eu sempre digo, agradeço a Deus pela vida do Camal, porque se não fosse ele e os meus colegas de trabalho e mais algumas pessoas, eu com certeza não estaria viva. Mas esse coquetel tinha que tomar de quanto em quanto tempo? Qual era a periodicidade
de tomar ele? Olha, eu comecei tomando o coquetel numa fase assim, eu posso dizer que eu era quase como uma cobaia, porque a gente não sabia dos efeitos colaterais, a gente não sabia por quanto tempo, era tudo assim muito novidade. E eu sou a primeira em Foz do Iguaçu a tomar o coquetel. Então eu comecei assim numa fase bem difícil, muito doente, tomando 36 comprimidos diário, que não era pouco, e as drogas eram muito potentes. E eu só dizia assim, eu olhava para os remédios, para aquelas drogas e dizia assim, Deus, eu preciso tomar. Então eu comecei a tomar e eu pedia, cada vez que eu pegava o comprimido, dizia, Deus, muito obrigado por esse comprimido. Eu sei que eu vou sobreviver a isso, porque é assim que Deus permitiu. A senhora acha que grande parte é pela fé? Com certeza, já está provado cientificamente que a pessoa que exerce uma fé, o próprio cérebro, ele tem uma enzima que ele produz e a pessoa aumenta a imunidade, as defesas do organismo e a pessoa começa a se superar. E eu comecei a superar. Primeiro, tracei uma meta, criar meus filhos e ver meus netos. Sim. Então eu pensei assim, 5 anos de vida está ok. Primeiro 5 anos. 5 anos, que era, meu filho com 16 vai casar com uns 20, 21, minha filha tem 14, vai casar com uns 18, 19 vai ter um ano depois, ou 2, vou ter um neto, então 5 anos está de bom tamanho, já se passaram quase 11. Quase 11 anos. Quase 11 anos. E hoje existe assim já algum medicamento, porque foram mudando os tipos de medicamentos, e as pessoas já estão isentas de pegar a AIDS, ou então todos que pegam se curam? Não, ainda não existe a cura para a AIDS, a gente sabe disso. Estão testando uma vacina, que até estão precisando de alguns voluntários aqui no Brasil. A gente sabe que o coquetel, ele surge um efeito muito positivo na vida dos portadores. As pessoas chegam, mesmo no programa, às vezes num estado bem adiantado, começam a tomar as drogas e conseguem se recuperar. Agora, tem o que a gente fala assim, da adesão ao tratamento. Tem paciente que não consegue tomar aquelas drogas, porque elas são muito pesadas e trazem efeitos colaterais ao nosso organismo, assim, que dão um susto nos pacientes até, pelos efeitos colaterais. E em Foz do Iguaçu, existem pessoas ainda morrendo de AIDS por causa de mesmo tomando esses coquetéis, não? Existe sim, existe falha terapêutica, paciente que não adere ao tratamento, não toma direitinho, porque o coquetel anti-HIV ele tem que ser tomado em horário britânico. É estipulado as drogas e você tem que tomar naquele horário, não pode deixar passar. E tem paciente que não tem, porque é muito fácil você tomar medicamento por 30 dias em horário britânico. Eu quero ver você tomar por 6 anos, 5 anos, e vai, 10 anos, que é o meu caso, vai fazer 11 anos que eu estou tomando as drogas. Não pode falhar nenhum momento? Não pode falhar nenhum dia, nenhuma tomada, não. Tem que ser ali nos horários mesmo, designado conforme, porque a gente faz uma planilha e se o paciente, ele trabalha ou estuda, a gente tenta adequar esses horários para que o paciente possa tomar em horários que facilitem a vida dele. Sim. A senhora hoje exerce trabalhos assim voluntários em várias entidades, né? Aqui em Foz do Iguaçu, faz palestras e exerce assim um controle sobre todo esse lado sobre os acontecimentos da AIDS em toda a região. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essas suas atividades, tá? Mas a senhora vai responder isso daqui a pouco, porque nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando a voluntária social Maria Anair Barbieri. Anair, eu terminei o primeiro bloco, lhe perguntei quais são suas atividades, que tipo de trabalho você exerce como voluntária? Bom, além desse trabalho que eu faço no Programa Municipal de DST-HIV/AIDS, acolhendo aos portadores, eu faço um trabalho também de prevenção. Nas empresas que têm CIPA, quando eles fazem o trabalho da CIPAT, eu vou nas empresas, nas escolas também, nas comunidades, enfim, esse trabalho eu faço através de uma ONG que se chama CEPADA, que é Centro de Estudo, Pesquisa e Atenção a Drogas e AIDS.
Porque drogas e AIDS, elas estão meio que entrelaçadas. Então a gente faz esse trabalho de prevenção e acolhe, mandando eles para o programa quando a gente vê que há uma vontade dessas pessoas de fazerem a testagem. Esse trabalho é gratuito? Esse trabalho que eu faço pela ONG é totalmente gratuito, é um trabalho voluntário, por isso já diz voluntário. Sim. E as empresas, quando elas têm alguém portador de AIDS, eles mantêm ou eles se afastam? Como que é feito isso? Bom, existe uma lei de que não se pode mandar um portador do vírus HIV ser despedido, né? Sim. Então, as empresas têm ou devem continuar com esse paciente, com essa pessoa. Até porque um portador do vírus HIV, ele não é uma pessoa incapacitada. Ele é uma pessoa que ele está simplesmente vulnerável a alguns acontecimentos na vida dele. Mas se ele fizer o tratamento direitinho, com o acompanhamento, ele pode ter uma vida tranquila e normal trabalhando. Tá, mas dentro do trabalho, na vida social, você percebe que tipo de discriminação? Ainda existe a discriminação porque os primeiros doentes de AIDS, principalmente os homens, foram homens homossexuais. Então existe aquela coisa de atrelar muito a AIDS ao homossexualismo. E hoje a gente sabe que a AIDS não é uma doença de prioridade do homem homossexual. Hoje a AIDS está nas melhores famílias, estão nas pessoas casadas e que referem ter um parceiro fixo. E às vezes por uma aventura fora do seu relacionamento fixo, ele adquire o vírus da AIDS e traz a contaminação para dentro de casa, para dentro da sua família. Sim, existe assim uma certa confiança, a gente se percebe que as pessoas comentam que quem é casado não corre risco e tal. Gostaria que você falasse sobre isso. Hoje o nosso maior número de pacientes são pessoas casadas. Pessoas que têm um parceiro fixo, como eu já falei, e que tiveram uma aventura. O que acontece muito é que as pessoas pensam, comigo não vai acontecer. E é onde acontece. Às vezes é uma aventura e nessa aventura a coisa acontece, né? E qual é o índice? Você tem um índice? Quantos portadores de vírus existem em Foz do Iguaçu? Bom, nós temos um número de pessoas que estão em tratamento. O último prontuário que eu olhei ontem, antes de eu sair do programa que eu estava trabalhando, é 1.269, o último que entrou ontem, de manhã. Então, desses já tem alguns que já foram a óbito. Que o número é uma sequência, né? Então, alguns já foram a óbito. Mas tem muitos que não sabem que são portadores e que estão levando a sua vida aqui normal e acham que está tudo bem. Só que o vírus está no organismo, ainda ele não apareceu, não teve nenhum efeito ainda, mas ele está contaminando outras pessoas, por isso o ciclo aumenta muito. E todos passam por essa triagem de vocês. Existe os que registram, mas deve existir muita gente que possui o vírus, que está contaminado, mas não sabe. Vocês têm uma estimativa para esse universo de pessoas que não sabem com relação aos que já estão registrados? A gente, aonde se faz um trabalho de prevenção, o número é menor. A gente estima porque a gente, quando faz o trabalho de prevenção, a gente tenta conscientizar essas pessoas para a testagem. E hoje existe um trabalho que é do COAS itinerante, que ele vai nos bairros e aonde é oferecido, porque a gente não pode obrigar a pessoa a fazer essa testagem. A gente oferece a testagem. Sim. Então a pessoa que quiser faz o teste e recebendo um exame positivo já automaticamente vai para o programa. Porque não existe coquetel na venda nas farmácias para comprar no Brasil. Não existe. Não existe. Como que a pessoa consegue? Somente pelo Ministério da Saúde e ele é oferecido, a gente fala gratuitamente, mas não é gratuitamente porque a gente paga com os impostos. Mas é oferecido pelo Programa Nacional de DST HIV AIDS. Sim. Então toda pessoa que tem AIDS é cadastrada e existe um cadastro a nível municipal, estadual e nacional, então a gente tem um comando, existe um comando que sabe quantas pessoas tem no Brasil, que eu não tenho o número agora assim. Em Foz do Iguaçu, se existe, vamos dizer, 1.200 aí contaminadas, não existe talvez mais umas 1.500 que não está sabendo? Mais umas 8, 10 que não sabe. Deve ter muita gente, é um número bem maior, com certeza. É bem maior, né? Bem maior. E o que é a cepada?
o CEPAD é o Centro de Estudo, Pesquisa e Atenção a Drogas e AIDS. Sim. Então, é uma ONG, também uma organização não governamental, que a gente faz esse trabalho de prevenção. Qual é a reação da pessoa? Porque durante todo esse período você tem acompanhado de perto. Quando vai se falar para uma pessoa que ela é portadora do vírus, qual é a reação dela e qual é a atitude de vocês para passar essa informação? Bom, esse trabalho de dar o resultado de HIV positivo para um portador, para uma pessoa, é feito pela psicóloga, que nós temos toda uma equipe já capacitada, treinada para receber essa pessoa. Quando é feito o primeiro exame que dá positivo, é feita uma segunda amostragem, para ter certeza. Então, tem muitos que dizem assim, não, eu vou no laboratório particular, porque lá é melhor. Não, é pelo contrário. No laboratório do município, no caso, oferecido essa testagem, se dá um resultado quando for realmente positivo. Se realmente a pessoa recebeu o resultado positivo, ele é positivo. Sim. Porque é feito por amostragem, por 2 amostragens. Então, o que acontece? A pessoa recebe o primeiro resultado, HIV positivo, a gente pede uma segunda amostragem, ele vem com aquela esperança que na segunda dê negativo. Mas quando a gente já prepara essa pessoa para a possibilidade de ser positivo, porque a gente sabe que se deu positivo na primeira, vai dar positivo na segunda amostragem. E essa pessoa recebe esse resultado e daí sim vem para o programa para ser tratado. Ali já é encaminhado para psicólogo, para assistente social, para o médico, a enfermeira, técnica de enfermagem, e eu que estou lá de voluntário para receber essa pessoa e dizer assim, vamos se tratar, existe uma esperança, sim, temos os medicamentos, e faz todo aquele trabalho de acolhimento a essa pessoa. Esses dias, já que a gente tocou nesse assunto, esses dias eu vi uma notícia de uma senhora que foi informada que tinha, mas depois agora se confirmou que não tinha. Não sei se, eu acho que não foi em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz não aconteceu ainda isso, né, de darem uma falsa informação para alguém. Já aconteceu num laboratório particular, que eu não sei qual, e mesmo que soubesse pela ética eu não poderia falar, né? Sim. Essa pessoa recebeu um resultado HIV positivo e depois foi para o programa e lá foi feito 2 testagens e deu negativo. Essa pessoa sabe qual foi a reação dela depois e para ela aceitar que não tinha também? Para aceitar que não tem é melhor do que aceitar que tem, né? Com certeza. É bem mais fácil. É bem mais tranquilo, com certeza. Para ela sair um peso dos ombros, né? Certo. Porque a pessoa receber um resultado de HIV positivo é bem mais complicado. Sim, deve ser um impacto dizer que tem e depois é igual ganhar na loteria. Receber o inverso. É verdade, é bem complicado. A gente vê as pessoas, quando eu recebo essas pessoas, primeira pergunta que eles me fazem, quanto tempo faz que você tem AIDS, no caso, né? Daí, quando eu falo, olha, que eu estou me tratando já faz 10 anos e quantos anos eu não sabia e tal, então a pessoa respira assim, nossa, acho que mais uns 2 anos eu ainda vivo. E a maior preocupação, geralmente, são as mulheres, sim, as mães, porque elas dizem assim, meu Deus, eu tenho um filho pequeno, que nem aconteceu com uma paciente que chegou, ela disse assim, meu Deus, ela descobriu agora na gestação, e ela dizia assim, o que vai ser do meu filho? Eu disse, bom, se você está fazendo a profilaxia, o teu bebê pode nascer saudável, expliquei todo como é que funciona o tratamento, e ela respirou, ela disse, mas e será que eu vou criar meu filho? Eu disse, olha, 10 anos que eu estou me tratando, digo, eu ainda quero viver mais uns, porque agora já tenho mais umas metas que eu já estou me traçando para mais uns 5 anos, né? E ela, assim, ficou mais tranquila, porque ela disse, não, Nair, então eu vejo que há condições de viver. Eu disse, com certeza. Sim. O casal, então, o casal que contraiu o AIDS, os 2 são soropositivos, eles podem ter um filho saudável. Eu gostaria que você respondesse isso, mas daqui a pouco, porque nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos logo com o programa 40 Minutos, com o seu terceiro e último bloco. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco. Hoje entrevistando a voluntária social Maria Anair Barbieri. Anair, eu gostaria que você falasse se o casal, que os 2 possuem o HIV, podem ter um filho saudável.
Hoje sim, a gente sabe que existe o tratamento profilático, então por isso é oferecido a testagem. Toda mãe, toda mulher que engravida é oferecida uma testagem anti-HIV. Porque se o resultado der positivo, ela já começa a tomar os antirretrovirais, ou seja, o AZT, durante a gestação, e ela é preparada para quando essa criança nascer, esse bebê não mamar, não ser amamentado pela mãe, e também a criança nasce de parto de cesariana, para tirar todas as possibilidades dessa criança se contaminar. E 98% das mães, mesmo sendo HIV positivo, o bebê nasce saudável se ela fizer todo o tratamento conforme é orientado pelo programa DST HIV/AIDS. E essa criança, se ela for amamentar em outra pessoa, que existe isso também, isso é recomendado? Não é aconselhável, tanto é que o Ministério da Saúde, a via estadual, ele fornece o leite até os 6 meses para que essa criança receba do programa o leite para essa criança não precisar mamar numa mãe de leite como se fazia antigamente. Hoje não se aconselha isso de jeito nenhum, porque essa outra pessoa pode estar contaminada e não sabe também. Então, para se evitar todas as possibilidades. Existe um fato que está acontecendo muito, pessoas indo doar sangue para daí saber se está contaminada. Essa avaliação, ela é positiva, ela é segura? Olha, não é legal, porque se a pessoa estiver contaminada e estiver na janela imunológica, que é um período em que o vírus ainda não aparece no exame, porque o teste não é teste para AIDS, é teste anti-HIV, essa pessoa está doando um sangue contaminado, a pessoa que receber esse sangue vai receber um sangue que não é legal e a pessoa pode sair com um resultado falso negativo. Então, o correto é você se dirigir ao CTA, nós temos aqui na Avenida Paraná a testagem totalmente gratuita, totalmente sigilosa e de uma responsabilidade muito grande que se der inconclusivo na primeira fase, ou mesmo que der positivo, a gente faz uma segunda fase e daí se dá o resultado correto. Se é positivo, vai se dar um resultado positivo. Então não há necessidade de você doar o sangue para saber um resultado se você tem ou não tem HIV. Vá na Avenida Paraná, ali no CTA, e você faz totalmente gratuito. Tá, mas esse sangue que foi doado, ele vai ser usado com pessoas, e se não foi detectado ali, existe essa tal de janela imunológica, então alguém pode ser contaminado com esse sangue? Com certeza, por isso a gente não aconselha ninguém doar o sangue para receber um resultado. Sim, mas quem receber esse sangue vai ser contaminado daí? Com certeza, contaminado sim. Nós temos alguns casos de pessoas que se contaminaram quando receberam um sangue. Por causa que o exame não é seguro. Não é que o exame não é seguro. A pessoa vai dar o seu sangue porque ele esteve numa situação de risco. Por exemplo, a pessoa esteve ontem numa situação de risco. E dela diz assim, bom, será que eu me contaminei? Será que não? Vou doar o meu sangue. Hoje chega lá e doa o sangue. Só que ela pode ter se contaminado nessa situação de risco de ontem. Hoje o vírus já está no organismo e já está passando para outras pessoas, já está no sangue. Ela vai doar um sangue contaminado e o exame não vai dar positivo porque não existe anticorpos ainda. Por isso que não se aconselha. Certo. Existem muitos jovens que não estão mais usando camisinha porque diz que já a doença foi controlada. O que você tem a dizer sobre isso? Não existe doença ainda controlada, porque tem pessoas que não conseguem aderir ao tratamento, o vírus está aí se multiplicando, muitos jovens, essa semana passada recebi um paciente que estava completando 19 anos naquele dia. O resultado presente dele, ele disse, pô, que presente, hein? Então ele recebeu um resultado com 19 anos de HIV positivo, e ele não sabe há quanto tempo que ele é portador. Então veja bem, a juventude hoje está entrando numa fase de estudando, outros estão entrando no mercado de trabalho já com uma doença que não tem cura ainda. Então tem que se cuidar sim. O vírus se multiplica, há muitos casos de AIDS ainda das pessoas que não sabem, por isso o número cresce muito, que são as pessoas que não sabem que são portadores. Porque as pessoas que sabem, a gente passa com eles por um treinamento, um aconselhamento, que ele não deve contaminar outra pessoa. Porque se essa pessoa contaminada tiver certeza que foi X que contaminou ele pode entrar com um processo. Então é complicado. Mas você acha que a pessoa que está com AIDS vai estar preocupada com o processo? E muitos talvez, muitos não, talvez uma minoria tenha a ideia de passar para o máximo de gente, que nem falavam logo no início da doença.
É uma questão assim, muito preocupante, porque às vezes tem alguém que pensa assim, eu conheci uma pessoa que dizia assim, bom, já que eu estou indo para a cova, vou levar meia dúzia junto. O que ele fazia? Tinha relações sexuais com outras pessoas e não usava camisinha. Só que essas outras pessoas também tinham alguns portadores. E nessa relação sexual sem camisinha, uma troca de vírus. Sim. E recebia vírus resistente ao medicamento, ou recebia também doença sexualmente transmissível, que hoje a gente fala assim, saudade da gonorreia, que a gonorreia tinha cura, hoje a AIDS a gonorreia tem cura, mas a AIDS não. Né? Então existem umas outras doenças que vieram muito, que estão muito fortes hoje, que é o condiloma culminado, que existe muito paciente com condiloma. Então são outras doenças que vão trazer mais problemas. Então o uso da camisinha, mesmo que os dois sejam HIV positivo, os dois têm que usar camisinha na relação sexual. Os parceiros têm que usar, mesmo os dois. Os dois têm que usar para não haver uma troca de vírus e uma reinfecção. Porque a reinfecção é pior do que a própria infecção. Sim. Porque quando você é infectado, você recebe um vírus. Na reinfecção, você já recebe um outro vírus mutante. E às vezes um vírus que já conhece outro medicamento resistente a uma outra droga, onde você está queimando mais uma droga e amanhã depois você já não vai ter mais medicamento para tomar. Sim, as drogas estão se modernizando, existe já uma expectativa de cura total? A gente sempre espera a cura. As drogas estão se modernizando muito. Os laboratórios estão investindo. A gente sabe que no começo, claro, começou com 2 ou 3 drogas. Hoje nós temos acho que umas 16 ou 17 drogas. Mas tem pessoas que não conseguem tomar porque as drogas são muito fortes. Sim. Um dia um paciente até me ligou e disse assim, dona Naira, a coisa está complicada, eu estou tomando o meu medicamento, mas eu enxergo as pessoas tudo torta na minha frente. Eu disse, é assim mesmo, até o teu organismo acostumar, porque as drogas são muito fortes mesmo. Então dá um efeito colateral. Existe algum centro de pesquisa em Foz do Iguaçu? Não existe nada sobre isso? Sobre o vírus da AIDS? Que eu saiba, não. Eu saiba, não. Existe as ONGs que trabalham na fase na questão da prevenção mesmo, né? E de estudo com as pessoas que são usuárias de droga, que é o caso do CEPAD, mulheres que usam crack, então, para ver o que está ligado. Por que elas não usam camisinha, a violência, enfim, uma série de questões que estão levando elas a se infectarem e se contaminarem com o vírus HIV. Sim, o histórico do HIV ele surgiu na África, é isso? Isso. E foi se proliferando. E foi por causa do turismo, né? Sim. Então as pessoas iam naquela região onde se contaminavam e foi se espalhando o mundo todo. Quer dizer, as regiões turísticas estavam mais propensas e hoje se alastrou pelo mundo inteiro. Eram as mais vulneráveis, né? Porque elas chegavam, as pessoas se infectavam naquela região e iam se proliferando. Hoje é uma doença que existe no mundo todo, até nas tribos indígenas, a gente sabe que hoje já tem AIDS, né? Ela surgiu nos anos 80, mas parece que descobriram que já vinha de longa data, já tinha sido contraída pelos humanos. Sim, eu assisti uma matéria que nos anos 50 parece que já havia pessoas que morreram já com esse tipo mesmo de doença ou essa patologia, só que não se sabia o nome e o que era. Sim. E o que a senhora gostaria de deixar aí de recomendação para a pessoa? Eu vi que a senhora é uma pessoa de fé, realmente, que acredita em Deus e que isso tem ajudado muito as pessoas a se curarem. Para a gente terminar o programa, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, um pouco sobre a fé. Em primeiro, eu quero dizer assim que o vírus HIV é muito forte no meu organismo. As drogas são muito potentes também. Mas eu tenho uma overdose de Jesus na minha vida, que é o que me sustenta em pé. Se eu não tivesse Deus, com certeza eu não estaria aqui. E as pessoas que se cuidem, que não fiquem trocando de parceiro, que ainda o maior remédio para o HIV e as doenças sexualmente transmissíveis é a fidelidade. Esse é o melhor remédio? É o melhor remédio, melhor e único. Tá ok. Muito obrigado, foi um prazer entrevistá-la. O programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.